Intenções da missa. Missa pela alma da irmã Floranice Santos de Andrade, Josélia Santos de Andrade, José Pereira de Andrade. Também em ação de graça pela passagem do aniversário de Maria Gabriela Vicente. Irmãs e irmãos, reunidos como Assembleia Litúrgica, celebramos o Dia do Senhor. Nossa esperança é renovada pela palavra e presença viva do Senhor entre nós. Assim como o louvor de Jesus ao Pai, nossa oração sincera e gratuita chegue a Deus com incenso perfumado. Participemos com fé deste mistério com canto de entrada. Vamos acolher o nosso celebrante cantando. Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria nos encontrarmos nesse dia de hoje, domingo, dia do Senhor, para celebrarmos a força do ressuscitado, que anima e fortalece a caminhada da comunidade. Nesse dia de hoje eu gostaria de saudar todos vocês que nos escutam por meio da Rádio Atividade FM, mas também você que nos acompanha por meio dos veículos de comunicação. Você de perto e de longe que nos assiste, de modo particular, Dona Dulce e seu Manuel, do Alto Santo Antônio, de uma cidade um pouquinho longe daqui. Dona Dulce é uma senhora já de idade um pouquinho avançada e que passou a semana dizendo: Padre, mandando para o meu zap, se lembre de mim, dê um alô a mim e ao seu Manuel. Então, Dona Dulce e seu Manuel, um grande abraço a vocês, que Deus os abençoe e os cumule de toda a graça e bênção do céu. Esse abraço e essa bênção também vai para Márcio José, que hoje completa mais um ano, e colocamos a sua vida diante do altar do Senhor nesse dia de hoje. Que bom seria que esse nosso encontro só fosse assim, de abraços, de boas lembranças, de sorrisos, de fraternidade, de sinais de fraternidade. Mas nem sempre é assim. Sabemos que nossas limitações, que nossa fraqueza humana, por vezes nos divide, nos afasta dos irmãos e de Deus. Por isso, reconhecendo as nossas fraquezas, para celebrarmos menos indignamente os mistérios do Senhor, peçamos que o Pai tenha de misericórdia de nós. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores
de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, que intercedei por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia, Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai, amém. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai-nos que, libertados da escravidão do pecado, alcancemos o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração uma palavra de Deus. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor:
Exulta, cidade de Sião. Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde. E vem montado no jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro. Anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. O Senhor é amor, é fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra.
Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a falar, dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mais uma vez, sem muita redundância, que alegria nos encontrarmos nesse dia do Senhor para, em torno da mesa da Eucaristia, partilharmos o pão do céu e as palavras sagradas que nos são dirigidas nesta noite de hoje como um apelo para encontrar um terreno fértil em nosso coração. Um coração que esteja capaz, que esteja aberto e seja capaz de perceber a novidade do reino de Deus agora na pessoa do seu Filho Jesus, que inaugura esse reino. É o início desse reino. Ele mesmo é o mensageiro, mas ele mesmo também é o maior sinal do que o reino já se faz presente entre os homens. É essa a dinâmica do tempo comum, a dinâmica do reino de Deus anunciado entre os homens. Mas não são todos e nem todas que estão dispostos e dispostas a acolherem esse reino em sua vida. Porque esse reino é contrário a toda visão que por vezes a nossa mente e o nosso coração concebe de reinado dentro da realidade humana. É por isso que já no Antigo Testamento o Messias era apresentado de um jeito pouco conveniente, como vemos hoje no livro do profeta Zacarias. Ele vem manso sobre um jumento, um filho de uma jumenta, ele adentra. Por isso que Sião deve se alegrar, filhas de Jerusalém, rejubile, porque o vosso Salvador chegou. Ele entra convosco, ele vem para vos libertar, dizia a primeira leitura de hoje. Ele vem para instaurar a justiça e a paz, porque ele é o príncipe da paz. Veja bem, o povo que estava adaptado a entender que os grandes desse mundo é que têm poder, que os poderosos desse mundo é que dominam e que mostram o que é a força. Deus, já por meio do profeta, diz como é que vai ser o seu libertador. A visão do jumento, geralmente, era a visão do pacifista, daquele que vinha não para a batalha, porque o jumento era o animal de tração no tempo de Jesus. Os grandes generais, quando vinham conquistar uma cidade, inclusive aqui na primeira leitura, nos é demonstrada ou nos é citada a cidade de Jerusalém. Quando aqueles que iriam conquistar as cidades adentravam a ela, adentravam nos carros de guerra, aquelas carroças que a gente vê nos filmes quando vai assistir coisas sobre o Império Romano. Eles adentravam as grandes cidades daquele jeito, triunfantes,
com todo um exército atrás deles. Porque a força das armas era que dizia quão grande era o rei, ou quão poderoso era o general. E Deus, quando diz que vem libertar o seu povo, Ele não usa dessa visão que os homens carregam sobre a mente quando querem dizer que uma nação ou que um sujeito tem poder e força. Ele diz: não, o libertador de vocês, ele virá na simplicidade e na humildade. Só o reconhecerá aqueles que têm o olhar sensível para descobrirem, para perceberem as coisas de Deus, que não tem nada do pensamento humano, mas que para enxergá-la é preciso entrar na dinâmica do céu. O texto que nós ouvimos hoje, do Evangelho de São Mateus, Jesus envia os seus discípulos para a missão. E Ele mesmo realiza, depois do grande sermão da montanha, uma série de milagres nas cidades às margens do lago da Galileia. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, cidades importantes. Cidades que tinham uma religiosidade e um culto organizado. Cidades onde Jesus vai realizar milagres e vai viver encontros. Inclusive encontros com os grandes daquela época. Nós vemos nesse evangelho Jesus que se encontra com os fariseus, com os mestres da lei, que colocam a sua mensagem em xeque. Mas sabe qual é o problema da grandeza desse mundo? É porque quem é grande nesse mundo dificilmente quer mudar. Porque por vezes mudar consiste em querer se tornar pequeno. E quem é grande quer viver a estabilidade do status que exerce. É por isso que a gente vê tanta briga por poder, por vezes à nossa volta. É irmão que estranha irmão, é pai que desconhece filho, é filha que desconhece os pais. E quando a gente vai buscar a raiz dessas confusões, na maioria delas está o poder. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos descentraliza e que nos lança na dinâmica das coisas do céu, que consegue enxergar aqui na terra o que de fato importa, o que de fato tem valor. Os doutores da lei, os fariseus, usavam da religião do seu tempo não apenas para se relacionar com Deus, mas para também viverem um status, o status da santidade, que por vezes quer ser demonstrada numa atitude externa, quando o coração não corresponde àquilo que a aparência diz. Então Jesus vai ter muita dificuldade com esses homens. Mas, no entanto, existe um grupo, aqueles que são excluídos até da própria religião oficial, que vai escutar a mensagem de Jesus, que vai ouvir suas palavras e que irão segui-lo. Veja, praticar religião no tempo de Jesus era algo muito difícil, principalmente para os pobres. Por quê? Porque pobre sempre foi igual em todos os tempos. Precisa vender o café para ganhar o almoço, precisa vender o almoço para ganhar a janta. E nenhuma religião do pode e não pode, é muito difícil viver a prática religiosa desse jeito. Como não trabalhar no sábado, se a ele era dado o trabalho de cuidar do gado no campo? Como guardar a lei, se eles viviam às vezes até às margens das cidades, fazendo o serviço que ninguém queria para poder conquistar o pão? Imagine você que para ser religioso no tempo de Jesus, tinha de cumprir mais de 600 preceitos, que era colocado em cima da lei. E esses preceitos começavam a parecer um fardo tremendo, que fazia o povo, ao não conseguir cumpri-los, se sentir mal. E ao invés de se aproximar de Deus, se sentiam indignos de fazer parte daquele povo eleito. E aí, a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, distanciava. Quantas vezes
a nossa prática religiosa também, ao invés de trazer as pessoas para Deus, não distancia elas. Quantas vezes os nossos discursos, ao invés de libertar o outro e devolver a dignidade que ele possui, não tira o pouco que ele já tem. Jesus vai ter muita dificuldade de quem tem o coração endurecido e não consegue acolher sua palavra tal qual ela vem carregada de uma proposta de uma vida nova. Mas esses pobres, esses excluídos, esses marginalizados, ao ouvir a palavra do Mestre, vão se sentir inquietos. E é essa, viu? Toda vez que você escuta no Novo Testamento uma multidão que acompanhava Jesus, era essa multidão, era esse tipo de gente. Eram os pecadores, as mulheres de má fama, os publicanos. O que é isso? Aqueles que já não cumpriam a lei mesmo e já eram excluídos por conta disso. Eram os doentes. Como era que se concebia um doente no tempo de Jesus? Alguém que pecou e está sendo castigado. Eram os doentes. Eram os castigados na visão do mundo por Deus. E Jesus, de repente, ao olhar para essas pessoas, vai enxergar nelas o contrário. Vai enxergar nelas os que abraçam a sua mensagem e que entendem o que está lhes acontecendo. Eles não são quaisquer pessoas. São aqueles que são sensíveis às coisas de Deus. E que, embora esse mundo os exclua e os rejeite, eles são os preferidos do reino. E é por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, vai elevar a Deus essa oração tão bonita. Essa oração em forma de louvor. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas de quem se achava muito, de quem se sentia do poder, da religião, do conhecimento de Deus, e revelastes aos pobres, aos humildes, aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Sabe, esses dias que estamos vivendo, onde o distanciamento social nos impede de certos encontros, mas não nos impede de Deus se encontrar conosco, venho vendo dos humildes grandes manifestações de percepção de que o reino de Deus se faz presente. Na procissão de Corpus Christi, como foi bonito, vem tantos homens e mulheres simples que, ao ver a Eucaristia, se ajoelhavam, paravam um pouco o que estavam fazendo para enxergar naquele simples pedaço de pão Jesus, que continua caminhando conosco, que não nos abandona. E era interessante, geralmente nas ruas ou nas casas dos mais simples era que estava um pano branco pendurado na porta, ou nas ruas e nas pessoas mais simples era que nós víamos aqueles que paravam. Mas os grandes, tanto do tempo de Jesus como hoje, não tinham tempo para perceber, não tiveram tempo também aqui entre nós, para perceber que naquele carro, naquele pedaço de pão, não era pão. Era Jesus que, em um tempo de pandemia, não deixa de caminhar conosco, não nos abandona. Para os que sabiam o que eram, para os que não eram indiferentes às coisas de Deus, viver esses momentos encheram suas vidas de conforto, encheram suas vidas da esperança do céu. Mas para aqueles que não têm tempo de conhecer a Deus porque optam a viver em outros tempos, como se nada tivesse acontecendo, era apenas um carro que passava com alguém em cima. Ou era só mais um padre que caminhava pelas ruas da cidade? Por isso, meu irmão, minha irmã, para você que nessa noite de hoje para a sua vida para me escutar, para você que por vezes chora quando pensa em vir para essa igreja
para celebrar uma missa e sabe que não é possível, é para você que Jesus hoje diz: eu te louvo, Pai, porque o Senhor permitiu que essa pessoa, na sua simplicidade e humildade, me reconhecesse. Ocultou isso de quem se achava grande, poderoso e sabido, e revelou a ela, simples, pequenina, humilde, ou talvez analfabeto, um simples lavrador. Revelou a eles os segredos do céu nas realidades aqui da terra. Ontem eu fui visitar da extrema-unção o viático, o sacramento da viagem, a uma senhora de 110 anos aqui em Canudos. Pense o que é isso. Saiu do ar. É como um rádiozinho que perde a frequência. Já conversando coisa com coisa. E eu, ali na beira daquela cama, ficava pensando comigo: meu Deus, como é que vai ser aqui? Porque às vezes, quando a pessoa está calada, a gente deduz que já está ali, mas Deus vai agir. Mas quando a pessoa está conversando, e conversa tudo misturado, fica até às vezes um pouco complicado da gente manter um diálogo. Porque a gente quer achar sempre lógica no diálogo. A gente quer achar lógica na vida. Mas Deus, Ele foge de todo padrão lógico. Porque Ele é Deus. Se a gente compreende demais, não é Ele. Somos nós. Porque Deus é mistério. Mistério de amor que se revela na medida e do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. E aos pés da cama daquela senhora idosa, daquela anciã centenária, eu comecei a cantar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz. E tem uma parte dessa música que diz bem assim: na fadiga pouso, na fadiga pouso, no ar dou brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. Vamos repetir esse versinho? Na fadiga pouso, no ar dou brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. Mais uma vez. Na fadiga pouso, no ar dou brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. E aquela mulher de 110 anos, de repente, atingiu a minha frequência. E disse, a gente rezava isso no final da tarde. E começou a falar, mas fulana saiu daqui, sem não sei o quê, e foi trabalhar e não me falou. E por um instante, em um versozinho simples, ela entra na frequência de Deus, contra toda a lógica. E depois, que ela falou de fulana que foi trabalhar e que não lhe disse, que não se despediu e que não sei o quê, ela disse, eu queria tanto receber a unção. A gente rezava isso quando eu era pequeno. Alguém que com 110 anos, com a mente confusa, se lembra de Deus contra toda a lógica. Alguém que com 110 anos, em uma fala confusa, diz que quer a unção. É para essas pessoas que até na confusão das últimas horas sabem reconhecer as coisas de Deus, não se esquecem do que importa, que Jesus no Evangelho de hoje louva a Deus e diz que essas pessoas conhecem ao Pai porque lhes conhece, e conhecendo a Ele, Ele revela e coloca na vida desses homens e dessas mulheres uma dinâmica contra a lógica desse mundo, contra a lógica dos grandes. Qual era a grandeza dessa mulher de 110 anos? Uma casa repleta de filhos já de cabelos brancos.
É essa a riqueza dela. É aos 110 anos ver seus filhos de rugas no rosto, de cabelos brancos, e ela em uma casa humilde, sem perder o que é essencial. Os humildes, que sabem muito pouco, ou que têm pouco conhecimento das coisas desse mundo e até da religião oficial, mas que são sensíveis às coisas de Deus, porque conhecem a Deus a partir de uma humanidade de Jesus, que acolhe a nossa humanidade sem rejeitá-la, sem ter medo daquilo que vê ou do que toca. E são essas pessoas que Jesus, nessa noite de hoje, está dizendo: você está cansado? Está desanimado? Perdeu o encanto? Vem a mim. Vem a mim. Você está cansado de uma religião que mais te afasta do que te aproxima? Vem a mim. Receba o meu jugo, quer dizer, a minha lei. E a lei de Jesus é muito suave. É simplesmente ser capaz de amar. Agora, em um mundo que se esqueceu de amar, é difícil e se torna por vezes para alguns até uma realidade impossível. Amar como esse Jesus que o Evangelho nos apresenta, nos convida a amar. É por isso que conhecer a Jesus não é uma graça da razão. Conhecer a Jesus não é um mero esforço intelectual ou humano, mas é principalmente uma graça de Deus que nos alcança e que nos lança numa realidade além da física, além do palpável, porque já nos faz experimentar na realidade deste mundo as coisas do céu. Apenas a esses, a louvação de Jesus nesse dia de hoje é dirigida. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu de quem se sentia grande e revelou ao pequeno, ao que se fez pequeno por causa do meu rei. E aqui não quer se falar de rico ou de pobre, quer falar daquele que é pequeno, quer falar daquele que é aberto ao reino de Deus, quer falar daquele que é sensível às coisas de Deus, quer falar daquele que é capaz de se descentralizar para poder ir em direção a Jesus e colocá-lo como centro. Por isso, nesse dia de hoje, é um convite da palavra de Deus a mim e a você, de não estarmos parados diante da realidade e da graça de Deus que nos visita por esse tempo. De não sermos indiferentes às coisas que Deus quer nos ensinar no tempo em que peregrinamos por essa vida. Olhe, o nosso país chegou a mais de 61 mil mortos. E eu vou dizer uma coisa a você, que está me ouvindo, ou que está sentado, ou que me escuta por meio do rádio e diz: eu não aguento mais ouvir essas coisas. Sabe qual é o seu problema? É que você não aguenta mais ouvir. Enquanto você não aguenta ouvir, você não consegue escutar o choro de 61 mil famílias. Enquanto você se cansa dessa realidade ou dessa conversa, você não consegue escutar a agonia de quem tenta respirar num hospital e não encontra um respirador. Enquanto você não aguenta mais ouvir, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, abre comércio, e isso faz bagunçar a vida e não sei o quê, e levanta milhares de milhões de críticas a medidas, não que o nosso país, mas que o mundo inteiro está fazendo, e até de forma mais severa do que nós, você não consegue também escutar as centenas de milhões de pessoas nesse mundo que enfrentam essa pandemia no abandono e acompanhados apenas pela presença desse Jesus que diz: vinde a mim e eu vos darei descanso. A louvação de Jesus hoje é dirigida a quem não é indiferente ao sofrimento do irmão. Por isso o apelo que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor hoje nos faz neste dia, o Evangelho, a boa nova de Jesus nos faz hoje, é em relação
também a isso. Alguém que encontrou Deus, alguém que descobriu o rosto do Pai em Jesus que caminha conosco, é alguém que conseguiu, em um dia simples e comum, olhar para o outro e enxergá-lo como um irmão que merece ser cuidado e que tem um valor incalculável diante de Deus. A louvação de Jesus hoje é dirigida a todo homem e toda mulher que não é indiferente à dor de quem sofre. Por isso, essa louvação é para você, viu? Que não está cansado de ouvir números, porque você enxerga por trás de cada número uma vida, uma família, uma pessoa, que é uma riqueza de Deus para a vida de muita gente que agora está vivendo a dor de sua partida. O evangelho de hoje é para você, que cuida de si e cuida de quem ama, levando a sério esse tempo que nós estamos vivendo e mesmo cansado de tudo que está acontecendo, não desanima, porque descobriu o que de fato importa. O que importa é enxergar Jesus que passa, às vezes até em nossa porta, mas só o enxerga aquele que tem um coração sensível para perceber as coisas de Deus. Como eu sou feliz por morar em Canudos, porque aqui tem muita gente assim, que o diga quando caminhou pelas ruas da nossa cidade o mês passado, a imagem do nosso querido padroeiro Santo Antônio. Você ouviu uma oficina parar, um serralheiro parar de cortar, uma mulher parar de varrer e um idoso chorar, porque ao olhar para o seu padroeiro, se lembrou um pouquinho mais de Jesus. É uma satisfação para um padre que corre o risco ou que se arrisca no seu ministério a buscar Deus em um mundo que por vezes é cego e não consegue enxergá-lo. É uma alegria para um padre que tenta abrir os olhos dos seus filhos para enxergar as coisas de Deus até onde ninguém quer ver. Eu sou feliz sendo padre em Canudos, porque aqui tem muita gente como aquelas pessoas que Jesus olhou há mais de 2000 anos atrás e disse: eu te louvo, Senhor, porque o Senhor revelou isso a eles e escondeu de quem se sentia muito grande, muito poderoso e que no fim da vida vai se encontrar com o nada, que é o seu poder. Que Deus seja louvado, agora e para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. Em resposta às preces, nós vos pedimos, escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Deus da vida, sustentai a vossa igreja, para que ela sempre se coloque a serviço da justiça e da paz. Nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Fortalecei as pastorais e os movimentos de nossa diocese, para que sejam verdadeiros espaços de acolhida e alívio diante dos fardos da vida. Nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Que nossa comunidade cresça na fé, na esperança e na caridade por esta celebração em que participamos. Nós vos pedimos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Durante o cântico de ofertório, você que está em casa, ofereça o que de fato importa a Deus, a sua vida, a vida de quem você ama, para que nessa Eucaristia, junto com a vida de Jesus, possa se encher das coisas do céu, da realidade do céu, que é para onde um dia iremos nos encontrar todos juntos no grande banquete do reino em plenitude. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nessa hora, diante dos irmãos, Comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. sabemos que é difícil Os bens compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos e que ela nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Jocileide de Paula, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus,
Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não Não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizer uma só palavra, eu serei salvo. que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura, para a ovelha perdida, não medi meu suor. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Oremos. Nós os pedimos, ó Deus, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao término de mais uma Eucaristia. É uma maravilha percebermos que as coisas de Deus unem o que está perto do que está longe também. O que está perto e o que está longe também. Me une aqui a tanta gente que nos vê de tão longe. De Ribeira do Pombal, de Paulo Afonso, de Santa Brígida, de Nova Glória, tantos lugares distantes que mandam mensagem, até de fora do país, que continuam ainda nos acompanhando. E você, que embora aqui em Canudos, nesse tempo de pandemia, está tendo a oportunidade de participar das coisas de Deus. É tão bonito a gente escutar os depoimentos de pessoas que dizem: eita, eu nunca tinha visto uma missa. Dá até saudade, me arrependo de não ter ido à igreja quando podia. Olhe, é a você que Jesus nessa noite de hoje diz: eu te louvo, Pai, porque essa pessoa descobriu. Você é muito importante, viu, para nós. Não se preocupe, você pode não ter vindo à igreja, mas Deus nunca deixou de ir até você, porque Ele cuida do que é dele. E você é importante para Deus, assim como também é importante para nós. É falando de pessoas importantes que eu gostaria de deixar um apelo a vocês para que todos os dias vocês coloquem nas orações pessoais de vocês a intenção de duas pessoas que passaram por essa cidade, derramaram suor e lágrima e deram muito da vida deles para anunciar o reino de Deus presente no meio do povo. Rezem pela saúde do Padre Adinaldo e do Padre Alberto, que estão vivendo um período difícil da vida, de tratamento, e que, nesse momento, a forma que a gente pode colaborar com eles de forma mais efetiva é na oração que nos aproxima. Rezem pelo Padre Alberto, nosso irmão, último pároco antes de mim,
nessa paróquia, que vai iniciar um tratamento difícil, mas que com a graça de Deus irá vencer. Certo? Então coloquem esses dois padres queridos, meus irmãos de ministério, nas orações de vocês. Agradeço muito. E se sobrar um tempinho, reze nem que seja um sinal da cruz por esse padre pecador que vos fala. Tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de pedir a você, encarecidamente, em nome de Jesus, não perca amigo por conta da política. Está começando o período eleitoral, tem tanta gente que se perde nesse período e finda perdendo pessoas importantes. Não perca ninguém por conta da política. Não deixe de dar um bom dia a uma pessoa porque ele não vota igual a você. Não deixe de respeitar o outro porque ele pensa diferente. Olhe, eu não quero nunca ouvir dizer que alguém que anda na igreja, que vive rezando aqui, está desrespeitando os outros pelas ruas. Você que não é de Canudos pode não entender isso, porque não é dessa realidade. Mas quem é daqui sabe do que eu estou falando. Então, um católico que tem o mínimo de vergonha na cara, na eleição não perde a vergonha. Então você não perca a vergonha que Deus lhe deu. Não perca. Não deixe de enxergar o outro como um irmão. Como um irmão. Sabe por quê? Porque muita gente que se intrigou por conta de política, hoje vê políticos que eram rivais vivendo juntos. Vê governador que era contra outro comendo no mesmo prato. Vê presidente que era contra fulano, ciclano e beltrano, comendo na mesma mesa, rindo de quem perdeu a amizade, perdeu a família por conta de política. Então, na política, é bom aquele que faz aliança, aquele que consegue construir pontes, aquele que não divide as pessoas, mas que consegue dialogar com todo mundo. Você sabe que uma pessoa está buscando o bem comum quando ele não busca o bem comum dos seus, mas busca o bem comum de todos. Esse é um dos critérios para você escolher em quem votar. Então não escolha quem divide o povo. Escolha aquele que constrói pontes. O que conseguir conversar com todo mundo. O que conseguir tratar todo mundo, quem o apoia e quem não o apoia, com justiça, com igualdade, com respeito, essa pessoa merece o seu voto. Merece o seu voto, viu? Então, quem é o bom político, padre? Aquele que consegue conversar com todo mundo. Esse é o bom político. É aquele que não exclui ninguém. Esse é um bom político. Eu não estou falando de política partidária. Repito mais uma vez, eu não voto em Canudos. Eu não estou falando de política partidária. Para mim, pode entrar nesse município quem seja. De A, de B, de C, de centro, de direita, de esquerda, do alto, de baixo. Eu não estou nem aí. Eu durmo do mesmo jeito. E se vier na igreja, eu vou tratar bem porque é um filho de Deus. É uma filha de Deus. Merece o meu respeito. E não é um favor que eu estou fazendo, é minha obrigação, como padre, como um pai na fé, acolher a todo mundo. Então eu não tenho lado. Meu partido é Jesus Cristo. Porque eu sou candidato ao céu, não a outra coisa. Então não saiam por aí dizendo, o padre está... Não apoio ninguém. E só me apoio em Jesus. Porque esse eu sei que não me deixa na beira da estrada. Não é amigo de beira de estrada. Então você que está vivendo esse período eleitoral, que vai viver de forma mais intensa, porque vai trabalhar nas campanhas, e é católico, eu lhe faço esse apelo. Não faça nada que desrespeite o seu irmão. E você que é católico e que não faz campanha para ninguém, escolha a pessoa que você vai votar a partir do respeito. Se ela respeitar todo mundo, ela vale a pena você votar nela. Se ela desrespeita os outros, não vale a pena. Estamos vivendo um período onde as pessoas estão se dividindo por conta de tudo, inclusive da política. E depois fica muito difícil governar quando o povo está dividido. Então, o bom político é aquele que constrói pontes e não abismos. Então, não estou falando de política partidária. Vocês sabem disso. Estou falando de política que busca o bem comum. Escolha um político que busca o bem comum, que não divide ninguém, mas que acolhe a todos, porque enxerga em todos um patrão. Porque é isso que um político é.
um mero servidor do povo. Por isso que recebe o nome de servidor público. Você não deve a político nenhum. São os políticos que nos devem. Porque sem o seu voto, sem a nossa participação, eles não chegam. Então não se trate, não se comporte como um capacho de ninguém. Descubra o seu valor, se valorize. E descubra também o valor que tem o outro. E valorize o outro a partir disso. E assim a gente vai dar testemunho disso que encontramos. Jesus Cristo, que não tem partido, mas que está do lado de quem precisa, de quem sofre, de quem necessita dele como companheiro de jornada. Está do lado de todos. Por isso, faço esses dois apelos. Reze pelos nossos padres, Alberto e Edinaldo, inclusive por mim. E rezem pela essa política do nosso município. Não se intrigue de ninguém. Faça amizade com todo mundo. E você vai dar testemunho daquilo que encontrou. E besta é quem deixa de falar com o outro por conta de A ou de B. Sabido é quem convive com todo mundo e vive em paz. E não perde ninguém, mas ganha todo mundo a partir da unidade, da solidariedade, da fraternidade com a qual trata o outro. Faça isso. Faça esses dois pedidos e dou esse conselho a você. Não se intrigue, não deixe de falar, não negue a fala a ninguém por conta de política. Mas padre fulano virou a cara para mim quando eu falei. O besta é ele, não é você. Não é você não. Você não perde nada. Continue dirigindo. Uma hora ele se converte, porque vai ver que você não é farinha do mesmo saco. Dê um bom testemunho, principalmente se você for católico. Se não, quem sabe você não receba uma visita minha para uma conversa de pé de ouvido. Viu? Não quero lhe visitar por isso, não. Quero lhe visitar porque você é uma pessoa boa e dá testemunho daquilo que encontrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. É um senhor que muito participa dessa paróquia, agora parou por conta dessa pandemia, perdeu a sua esposa por esses dias, seu Bira. Foi por ela que nós rezamos nessa missa de hoje. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, por sua família, para que ele encontre nesse momento de perda e de dor a esperança da ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está em casa, saúde quem está do seu lado com um sinal de paz. Tu anseias, eu bem sei, Por salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par seu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.